revisão da vida toda. Muitas pessoas falam, eu devo pedir revisão da minha aposentadoria, da revisão da vida toda? Quais são as garantias que eu tenho de ter o meu benefício revisado e receber um valor maior? Porque às vezes, se você não fizer um cálculo bem feito, certo? Se você não colocar tudo dentro desse cálculo, todas as possibilidades, provas, certo? Você pode ter o inverso. Em vez do seu benefício aumentar o valor, pode diminuir o valor. Então, é preciso que você busque todas as probabilidades, certo? Cálculos, documentos, tudo que possa renovar aí provas para pedir uma revisão administrativa, uma revisão da vida toda. Então, é muito importante que você mantenha-se informado sobre quais as possibilidades que você pode ter. Vale a pena? Não vale a pena? Você pode correr o risco de perder em vez de ganhar? É sobre isso que eu vou trazer para vocês aqui através deste conteúdo, tá bom? Um grande abraço a todos. Hoje é dia 24 de janeiro de 2021, dia do aposentado e pensionista. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe grandemente cada um aposentado, cada um pensionista do meu país. Bom, enquanto o julgamento do STF, Supremo Tribunal Federal, para definir a constitucionalidade da revisão da vida toda não acontece, aposentados podem entrar com ação nos tribunais do país para não perder o prazo e garantir os atrasados. O prazo de 10 anos, certo? Se o STF for favorável aos aposentados, quem entrou com uma ação antes da decisão irá receber o valor calculado com juros e correção no período a mais até 5 anos anteriores ao pedido de benefício. O pedido desta revisão só deve ser feito nos primeiros 10 anos de aposentadorias, contando a partir do primeiro pagamento do benefício, e precisa estar bem fundamentado para valer a pena. Como bem fundamentado? Bem calculado, tendo a certeza do que você vai fazer, se vale a pena ou se não vale a pena, certo? Então, você é preciso contratar um advogado previdencialista, pedir para que faça os cálculos, buscar documentações, rever o CNIS, certo? Tudo isso é importante, porque você pode perder em vez de ganhar, certo? A análise deve começar pelo extrato previdenciário, o CNIS. É preciso conferir se todos os períodos estão com salário de contribuição. Em caso de inconsistência no CNIS, a contribuição do segurado será considerada como tendo sido realizada sobre o valor do salário mínimo, o que reduz o ganho final desta ação. Se tiver período sem um valor informado, o aposentado deve pedir na ação o cálculo, considere as documentações, no caso do cálculo, considere as documentações originais, carteira de trabalho, contratos e elorites, em vez do que consta apenas no CNIS, né? Então, independente do que está no CNIS, busque o cálculo e rever aí o que está na sua carteira de trabalho, olerites e contratos, certo? Se começou a trabalhar antes das contribuições do CNIS, antes de 1982, leve a carteira de trabalho e dados de quanto recebia no período. Jamais entrar com revisão da vida toda sem os cálculos. Ela não vale a pena para todo mundo, afirma o advogado João Bandari. Porque sem os cálculos você não vai saber
o que de fato você tem direito, o que de fato vai valer a pena, porque pode ser o contrário. Você pode pensar que vai aumentar o valor do seu benefício, da sua aposentadoria, e pode ter redução, certo? No cálculo, considere o valor gasto para entrar com a ação, os custos com o advogado e compare se a nova renda será superior à renda atual que você ganha ou que você entrou aí com pedido de aposentadoria, certo? E você achou que está errado, tá bom? No cálculo, certo? Considere sempre o valor aí superior da renda atual ou se vai ter esse valor aumentado. No Juizado Especial Federal, é possível pedir a revisão sem advogado, mas o valor dos atrasados ficará limitado a 60 salários mínimos, que é R$ 62.700 vigente, certo? Sobre a revisão da vida toda pede um cálculo das aposentadorias com a inclusão de 80% das maiores contribuições realizadas pelo beneficiário em moedas anteriores ao real, em vigor desde julho de 1994. Ela só pode ser pedida na Justiça. O STF orientou a suspensão da revisão até que sua constitucionalidade seja analisada, o que ainda não tem data para fazer isso. Porém, com o direito dos aposentados que já tinham sido aceitos pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, o juiz da primeira e segunda instâncias consegue analisar os pedidos e, em alguns casos, implantando um novo benefício de forma temporária, até sair o resultado aí do STF, certo? Vale a pena pedir esta revisão o segurado que tiver dentro dessas regras. Primeiro, ganhava salário altos antes de 1994. Segundo, ficou muito tempo sem contribuir para o INSS nos últimos 20 anos. E terceiro, passou a pagar contribuições menores desde os anos 90, certo? Então, essas pessoas têm grande chance de ter aí os seus benefícios acrescidos, certo? Cuidados antes de pedir a revisão da vida toda. A revisão da vida toda só pode ser pedida dentro de 10 anos da aposentadoria, a partir do primeiro salário que você receber. Você não pode retirar aí, por exemplo, nenhum valor se você achar que está incorreto e quer pedir essa revisão desta aposentadoria, tá bom? O prazo começa a contar no dia do primeiro pagamento do benefício, não dá concessão. Quem se aposentou após a reforma da Previdência em vigor no dia 13 de novembro de 2019, não pode solicitar esta revisão, porque o cálculo mudou, certo? Bom, faça as contas. Sempre faça as contas, os cálculos. Para saber se tem chance de aumentar a renda com essa revisão, o aposentado deve fazer os cálculos com atenção ou poderá perder dinheiro em vez de achar que vai ganhar alguma coisa, certo? Primeiro, para começar, tem em mãos o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, com todos os salários e contribuições. Segundo, no extrato, confira os salários que não estão corrigidos e, antes de julho de 1994, os que estão em outras moedas. Terceiro, é preciso corrigir, converter para real e limitar ao piso, ao teto de cada período para conseguir com este cálculo. Quarto, depois,
faça a média dos 80% maiores salários. Compare a renda mensal do cálculo com o salário do benefício atual. Se for maior, calcule também o valor da causa para entrar na justiça. E fique atento. Não existe a possibilidade de deixar o salário em branco nos períodos em que houve contribuição. Se o INSS não tiver o valor desse período registrado, ele vai registrar com o salário mínimo da época, diminuindo assim o valor da renda. Para não ter a desvantagem, o segurado deve pedir na ação judicial que o cálculo considere as documentações originais, como carteira de trabalho profissional, contratos e olerites, em vez do que está escrito no CNIS, tá bom? Então, são dados importantes para você pedir a sua revisão da vida toda. Lembrando que você tem que ter o cálculo para saber se de fato vale a pena ou não, certo? E esse benefício também, esse direito, não é para todos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.